Fala galera do canal Jamil Borges. Hoje a gente vai corrigir a semana 4 do PET 3, sétimo ano do ensino fundamental. Então a gente vem com algumas atividades sobre fração. O número 1, Sabrina, Pedro, Maria e Alice, Mariana, que faltou um NA aqui, ó, Mariana e Alice estão participando de um jogo dividido em duas etapas, em que o vencedor é o participante com maior soma de pontos nessas etapas. Na primeira disputa, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 4, Mariana 8 e Alice 4 pontos. Monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Então eu pus aqui participantes, pontuação. Sabrina, Pedro, Mariana e Alice. Então, Sabrina conseguiu quantos pontos, né? Como aqui no enunciado, Sabrina conseguiu 6 pontos. Coloca aqui 6 pontos. Pedro conseguiu 4 pontos, como está aqui. Mariana, 8. E Alice, 4. Então, a primeira parte está pronta. Montei a minha tabela. Agora a letra B. Fazendo comparação entre os pontos de Alice e Sabrina, como representar a razão entre o número de pontos de Alice e o número de pontos de Sabrina? Então, você vai observar quantos pontos fez Alice. Alice fez 4 pontos. Então, Alice fez 4 pontos. Sabrina fez 6 pontos. Então, eu quero a razão entre o que Alice, os números de pontos de Alice e o número de pontos de Sabrina. Então, a razão entre o número de pontos de Alice e Sabrina. Razão é divisão. Então, Alice dividido por Sabrina. Quantos pontos fez Alice? 4. Quantos pontos fez Sabrina? 6. Então, 4 sextos. Essa foi a razão, a fração que representa a razão entre os pontos de Alice e Sabrina. Letra C. Represente a razão entre o número de pontos de Pedro e o número de pontos de Mariana. Da mesma forma, razão é divisão. Quantos pontos fez o nosso amigo Pedro? Pedro fez 4 pontos. Pedro fez 4. Quantos pontos fez Mariana? Mariana fez 8. Então, 8 aqui embaixo. Então, a fração que representa a razão é 4 oitavos, né? Então, tá aqui a nossa letra C. Agora, vamos passar para a letra D. Mudando a página, a gente vai observar. Na segunda rodada, Sabrina fez 6 pontos. Na terceira, Pedro fez 9 pontos. Mariana fez 9 pontos. E Alice fez 12 pontos. Então, a letra D. Monte uma tabela com os pontos de cada participante. Então, tá pronta a letra D. Fiz a tabelinha. Letra E. Fazendo comparações dos pontos entre Sabrina e Pedro. Qual a razão entre esses pontos? Então, Sabrina e Pedro. Então, vai ser a divisão dos pontos de Sabrina pelos pontos de Pedro. Quantos pontos que Sabrina conseguiu? 6 pontos. Então, a minha razão R vai ser 6 sobre pontos de Pedro, 9. Então, 6 nonos. É? Isso mesmo. Agora, represente a razão entre o número de pontos de Mariana e o número de pontos de Alice. Quantos pontos fez Mariana? Mariana fez 9 pontos. Então, a minha razão vai ser 9, é uma divisão, ou seja, dá para montar na forma de fração. Os pontos de Mariana, que foram 9, e a Alice fez 12. Então, a minha fração é 9 dozeavos. Lembrando que isso aqui, mais para frente, a gente vai trabalhar, pode ser simplificado. Eu vou simplificar essas frações e vai reduzir a uma fração irredutível. A letra G, monte uma tabela geral com a quantidade de pontos
de cada um dos amigos e diga quem ganhou. Então, é só eu somar. Aqui, ó, vamos voltar aqui à nossa primeira tabelinha. Na primeira tabelinha, observa, Sabrina fez 6. Na segunda, Sabrina fez mais 6. Então, no total, ela fez 12 pontos. Na nossa primeira rodada, Pedro fez 4 pontos. E na segunda, ele fez 9. 9 e 4, 13 pontos. Mariana, na primeira rodada, fez 8 pontos. Tá aqui, ó. Mariana, 8 pontos. Na segunda rodada, Mariana fez 9. 8 e 9, 17. Alice, na primeira rodada, ela marcou 4 pontos. E na segunda rodada, ela marcou 12. Então, 4 e 12, 16. A pergunta é, quem ganhou esse jogo? Claro, foi quem fez mais pontos. Quem fez mais pontos foi Mariana. Mariana venceu com 17 pontos. Tá? Então, galerinha, espero que tenham gostado. Esse aqui é o exercício 1. Daqui a pouco a gente volta com mais alguns vídeos. Falou! Curta o canal aí. Brigadão!